Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Os seus frutos conhecereis, porventura. Colhem-se dos espinheiros, ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bom fruto, e a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não der bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Meus amados, vamos continuar o nosso estudo. Nós estamos exatamente falando como identificar os falsos profetas. É uma missão que parece espinhosa, mas é muito fácil dentro da Bíblia. E nós vamos examinar alguns textos bíblicos esses dias para podermos entender com mais clareza. Eu não vou poder abrir o assunto todo, porque nós mexeríamos na Bíblia toda. Mas vamos a alguns textos e dentro deles nós vamos entender algumas coisas importantes acerca disso. Na quarta-feira passada, nós já começamos a ver exatamente acerca de algumas manifestações deles. Vimos ali na Epístola de 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 1 a 3, quando nos falou acerca desse assunto. E hoje eu quero ler outro texto bíblico com vocês, 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, nós vamos estudar algumas maneiras como os falsos profetas e falsos mestres introduzem os ensinamentos errados e mentirosos no meio da igreja. Nós vimos na quarta-feira passada que o apóstolo Pedro nos deixou bem claro que é no meio da igreja que surgirão no meio de vós. Agora nós vamos ver a metodologia diabólica, ou a forma que Satanás usa para que seja manifestada a falsidade doutrinária, se manifestem as heresias e as apostasias, e as pessoas se tornem apóstatas. Porque eu quero que os irmãos entendem muito bem a diferença entre heresia e apostasia. Heresia é a manifestação da doutrina, é o ensinamento, aquele ensinamento que não está de acordo com a palavra de Deus. Pode até ser citação da palavra, mas aplicada de forma diferente. É uma heresia, é aquele ensinamento que leva a pessoa a tomar uma posição errada. Apostasia é a pessoa se torna uma apóstata exatamente quando ela abandona a fé. Tá certo? A apostasia é aquilo que faz a pessoa realmente, leva a pessoa à convicção, a abandonar a fé, a se apartar da fé. Ele se torna um apóstata, ou seja, alguém que deixou aquela fé gloriosa em Jesus Cristo. É o abandono consciente e deliberado da fé, é uma apostasia. Uma heresia é aquele conhecimento
que leva a pessoa ao erro. É a forma fraudulenta de se usar a palavra. E hoje nós vamos entrar um pouco nesse assunto para entender, porque às vezes eu sou até criticado quando eu falo sobre falso profeta. Algumas pessoas até não aceitam algumas posições que nós tomamos com algumas pessoas dentro do trabalho da igreja. Posições que nós tomamos muito sérias, de não deixar pessoas ministrarem nada na igreja se consideramos que aquela pessoa cometeu uma heresia ou está vivendo uma apostasia. Vocês vão começar a entender hoje mais alguma coisa. 1 Timóteo capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Preste atenção. O apóstolo Paulo aqui, em primeiro lugar, ele não diz que é ele ou outrem, mas ele diz que é o próprio Espírito Santo, expressamente quem diz que nesses últimos dias. Quando nós vamos para o livro do Apocalipse, nós encontramos uma expressão repetida, primordialmente nas 7 cartas do Apocalipse, no final. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui o apóstolo traz o texto não dizendo eu, porque Paulo, quando escreve, ele tem um cuidado muito grande de dizer: isto aqui eu recebi do Senhor. Ele diz: isto aqui falou o Senhor. Mas ele tem horas que ele diz: isto aqui eu, Paulo, estou falando desta forma. Nós precisamos entender a Bíblia como ela é, a mensagem da Bíblia como ela está sendo dita, e não da forma que nós queiramos que ela seja. Tá certo? Então, a palavra diz: nos últimos dias. No meu entender, os últimos dias já começaram desde o dia do derramamento do Espírito Santo, desde o dia do Pentecostes. Foi um marco dos últimos dias, que o profeta Joel diz bem claro no capítulo 2, não sei se versículo 28, diz assim: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E muita gente diz que esses últimos dias é exatamente quando da vida de Cristo. Mas eu creio que os últimos dias começaram exatamente com a abertura da igreja. O Senhor abriu a igreja para que a igreja estivesse nos últimos dias sobre a face da terra, para fazer uma reviravolta na terra. Então aqui ele diz: nos últimos dias, estamos vivendo esses dias, o Espírito fala expressamente que apostatarão alguns da fé, se afastarão alguns da fé, deixarão alguns a fé, se afastarão alguns da verdade de Cristo, abandonarão a verdade de Cristo, mas isto com um motivo. O motivo é porque darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Meus amados, o abandono da fé não é a pessoa simplesmente se afastar da igreja, mas ao seguir uma heresia por ter apostatado.
No Antigo Testamento, a apostasia já era conhecida. Só que no Antigo Testamento, o povo de Deus se tornava apóstata quando eles quebravam o relacionamento com Deus e passavam a comungar com os ídolos, com o paganismo. Você tem casos muito conhecidos. Você tem na caminhada para a terra do Egito, ou a caminhada da terra do Egito para Canaã, o momento que Moisés estava no monte com Deus e o povo sendo guiado por Deus, que você vai começar a entender algumas coisas. Quando o povo sendo guiado por Deus, levantam-se alguns líderes no meio do povo, inculcam a ideia da construção, da fabricação de um Deus, e não fica só no meio do povinho, ou do povão, ou do baixo clero, ou do alto clero, como alguns chamam, mas eles chegam ao grande líder, o segundo homem da escalada. O homem que estava abaixo de Moisés era Arão, e Arão tinha a responsabilidade espiritual do povo. Exclusivamente chegam a Arão, falam com Arão, e Arão se convence que deve fazer aquilo. Então nunca espere que uma heresia, alguma coisa que faça o povo se tornar apóstata, venha lá de baixo. Ela vem de camadas superiores, ela vem de pessoas que entendem e pessoas que estão liderando. Porque se o porteiro da igreja, não é que o porteiro seja o menor, mas é uma ideia que a pessoa tem. Trouxeram uma ideia, dificilmente vai ser aceita. Mas se um dos pastores, uma liderança de um grupo, começa a trazer uma ideia, essa ideia pode se tornar geral, e muitas pessoas podem aceitar essa ideia e começar a avocar aquele pensamento e tomar uma posição diferente na igreja, uma posição que não é uma posição cristã. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Da mesma forma, no Novo Testamento, a Bíblia mostra que havia a operação do erro dentro da igreja, e essa operação do erro era trazida exatamente por líderes. Não vou entrar em detalhes, que eu quero entrar em mais detalhes sobre este assunto dos espíritos enganadores e das doutrinas de demônios. Porque isso você já deve ter lido, deve ter pensado. A igreja com espíritos enganadores, a igreja doutrina de demônio. O que será uma doutrina de demônio? O que é um espírito enganador? Interessante, meus irmãos, sempre que podemos prestar atenção ao contexto das coisas espirituais, o capítulo 1, versículo 1, ele nos é muito claro. Nos últimos dias, no nosso meio, isto é, dentro das igrejas, haveria uma consequência de se dar ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Quando nós abrimos a Bíblia no capítulo 6, no livro de Efésios, eu vou ler o versículo 10, mas não é o versículo 10 que eu vou querer mais, é o 12.
Mas eu vou começar no 10 porque tem alguma correlação. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O apóstolo está dizendo: a igreja deve ser uma igreja forte, mas a força da igreja deve ser a força do Senhor, e o poder da igreja deve ser o poder do Senhor. Versículo 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Astutas ciladas do diabo. Então, as astutas ciladas do diabo, elas são contra o povo de Deus, elas são contra a igreja de Deus. O versículo 12, ele diz: porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Aonde? Nos lugares celestiais. Então a Bíblia começa a me dizer, porque aqui na terra, lugar celestial é a igreja, é o local onde se manifestam as coisas celestiais, é o local escolhido por Deus para a manifestação das coisas celestiais. Então, exatamente neste local é que começa a se dar a grande luta, a grande guerra espiritual. E esta guerra é travada por uma sequência de demônios poderosos. Aqui não está falando nem um demôniozinho, o Zé Pilintra, né? Demônio não tem nome. Mas quando ele fala no Zé Pilintra, é o pior de todos que pode ser, chama o Zé Pilintra, né? Quem é lá do norte e nordeste sabe o que é isso, né? E que é aquilo? Aquilo é o Zé Pilintra. Mas aquilo é um cara que não vale nada. Então o Zé Pilintra, demônio não tem nome. Macumba que dá nome para demônio, para dar valor ao demônio. A Bíblia não dá nome a demônio. Algumas igrejas dão nome a demônio. Dar nome a demônio é dar valor ao diabo. E nós não estamos aqui para dar valor ao diabo. Quando você diz assim, isso aqui é um tranca-rua, você está dizendo que o diabo tem poder para trancar uma rua. Quando você diz assim, isso aqui é uma pomba-gira, você está dizendo que o diabo tem poder para fazer com que as mulheres se prostituam. Então nós não damos valor ao diabo, nós não chamamos o diabo por nome. É demônio. O diabo está lá no trono dele, né? Não vem fazer possessão em ninguém. Ele é um bichão muito poderoso. Deus tem o poder ao diabo, sim. Ele não vem fazer possessão em ninguém. Os asseclas dele é que fazem possessão, e os asseclas vagabundos, que os poderosos não vêm, não. Os poderosos estão governando a canalhada aí. É isso que acontece. Então, crente não dá nome a diabo. Esse negócio de dar nome a diabo é para macumba, é para feitiçaria. Então já era o pilintra, é o fecha-rua, é o tranca não sei o que, é o sete não sei o que. É nada, é demônio. É demônio. Demônio. A Bíblia não me dá nome de demônio, é demônio. Tá certo? Mas Jesus perguntou e disse: qual é o nome de você? Aqui é uma legião, quer dizer, aqui tem cerca de 6.000 demônios. Uma legião era uma compreensão que havia romana, né? De um grupo de 6.000 soldados romanos formavam uma legião. Era o que se entendia naquela época. Então, quando dizer uma legião, quer dizer, cerca de 6.000 demônios estavam naquela pessoa. Então a Bíblia diz que principados, potestades, príncipes das trevas desse século, hostes espirituais da maldade nos locais celestiais. Aqui está travada a guerra para se manifestarem os espíritos enganadores e os espíritos de demônios.
Nós vamos encontrar agora e ver como isso acontece. Então, segundo o Espírito Santo, isso aconteceria nos últimos dias. E como é que o diabo opera? Meus irmãos, nunca pense no meio do povo de Deus e no meio da igreja de Deus que vai aparecer dentro da igreja essa operação desses espíritos enganadores, desses demônios, espíritos de demônios. Você nunca vai pensar que vai ser uma obra de macumba, que vai ser uma coisa de espiritismo, vão ser essas aparições. Não, senhor. O diabo trabalha de acordo com o local, da forma que dá para enganar as pessoas. No jardim do Éden ele trabalhou com uma serpente. Eu sei que as pessoas têm asco da serpente, muitos têm nojo, mas se você parar para ver uma serpente é uma coisa bonita. É verdade ou não é? A serpente é bonita, gente, mas falam tanto dela que todo mundo tem medo. Até aquela que não é venenosa, todo mundo corre com medo. Mas eu fui criança brincando com essas coisas, né? Pegando cobra no lacinho para dar para a sariema comer. A gente era menino, a gente tinha uma sariema presa e a gente pegava aquelas palhas de coco, fazia um lacinho para pegar carambolo. Muita gente não sabe o que é carambolo, né? Para pegar aqui pegar o calango, pegar a cobra, jogar aqui dentro do saco para trazer, soltar a sariema comer. Jurassic fica sacudindo a cabeça. Mas foi assim, viu? Então o diabo, ele procura aquilo que seja bonito e aquilo que traga atração, para ele poder usar exatamente nisso. Porque o desejo do diabo não é fechar as portas da igreja, mas o desejo dele é se infiltrar no meio da igreja através de pessoas e pessoas de liderança, pessoas de entendimento, pessoas de conhecimento. Ninguém escolhe quem não tem capacidade para fazer alguma coisa. Se você for dono de uma firma e vê uma fila de pessoas para trabalhar, você faz um teste. Você quer ver o conhecimento, você quer medir, você quer escolher os melhores, é verdade ou não é? Você quer trabalhar no serviço público, você enfrenta um concurso. A forma de ver do governo é que está escolhendo os melhores. Sempre foi este o pensamento, e o pensamento do diabo também é esse, ele quer os melhores. O diabo não quer capacitar ninguém, o diabo quer pessoas com muita capacidade. Porque o diabo não tem o poder de uma capacitação como Deus faz com as pessoas. O Senhor não, quando você entrega a vida ao Senhor, por mais simples que você seja, em todos os aspectos da vida, o Senhor vai derramar uma graça especial, uma bênção especial sobre você. Você vai ter uma atração especial dada pelo Espírito Santo de Deus na sua vida, é uma coisa muito diferente. Mas Satanás quer se infiltrar no meio da igreja, soltando o seu veneno mortal, porque ele não está de olho numa pessoa, ele quer atingir o maior número possível. É como uma peste. Ele quer espalhar aquela peçonha, para de repente, quando ele colher o fruto, ele colher bastante gente junto com ele naquela caminhada, daquele fruto que ele levou. Então ele quer, a palavra de Deus diz lá em Hebreus 12:2, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Parece que esse versículo está na cabeça do diabo. Ele vai preparar alguém, trabalhar com alguém, exatamente para que retire este alvo.
tudo que acontece em heresias que faz as pessoas apostatar da fé, exatamente o alvo, tirando a pessoa do foco de Jesus Cristo. Tira a pessoa do plano de Deus no Calvário. Retira a pessoa dos aspectos da simplicidade do Evangelho e procura introduzir a pessoa em um mundo novo religioso. Aquele mundo que traz a dúvida, principalmente o mundo da filosofia e da psicologia dentro da igreja, porque Evangelho não é filosofia nem é psicologia. Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E hoje em dia as igrejas estão infiltradas filosoficamente, psicologicamente, no gancho do mundo, que a força do Espírito Santo, a graça de Deus, já não se manifesta como deveria se manifestar. Porque as pessoas tiraram a visão de Cristo, o autor e o consumador da fé. As pessoas retiraram a visão de Cristo, que foi crucificado exatamente para derramar o seu sangue para a nossa salvação e vida eterna. As pessoas tiram Jesus da cruz e continuam com a cruz. Mas o que nos interessa não é a cruz, é a mensagem que foi trazida na cruz. Isso é que é interessante para nós. A cruz significa sofrimento. A mensagem da cruz significa libertação. Vejam bem, não somos inimigos da cruz, porque ser inimigo de um pedaço de madeira não quer dizer nada. Não temos nada a favor nem contra a cruz. O que nos restou, aquilo que nos interessa, é a mensagem que começou na cruz. E é aqui que o diabo vai desfigurar as coisas para poder manifestar esses dois tipos de coisas malignas. A posição, a fé em Cristo, ela tem que estar centralizada em Cristo. Nós vamos entender claramente. Satanás introduz pelos falsos profetas as falsas doutrinas. O que é uma falsa doutrina? O que é que um falso profeta traz? Exatamente alguma coisa que é contrário àquilo que Cristo falou. Duas coisas que eu quero que você guarde na sua mente. O diabo não usa uma pessoa para atacar Cristo, mas ele usa para dizer: Cristo é bom, mas eu tenho que ter isto aqui junto. Cristo é bom. Ele está dizendo: Cristo não satisfaz. O Evangelho de Cristo mostra que Cristo satisfaz. Está certo? O falso profeta, ele coloca alguma coisa junto de Cristo para satisfazer. Ou então ele modifica um ensinamento da Bíblia para satisfazer um desejo humano. Guarde esses dois itens na sua cabeça. Todo mundo que modificar alguma coisa da Bíblia, retirando ou acrescentando, é falso profeta. Pode ser no batismo, pode ser em que for. Eu hoje à tarde antes do almoço, estava visitando uma pessoa enferma, e eu perguntei àquela pessoa antes: você aceitou a Jesus na igreja quando adolescente, não foi? Foi, pastor. Você foi batizado? Foi. Aí nós conversamos, ele retornou para Cristo, está totalmente desenganado dos médicos, mas Deus é o Deus que pode fazer o milagre, né? Falei com ele.
E depois de tudo, fomos orar por ele e eu senti desejo de ungir. Aí me trouxeram um óleo bento lá de dentro, o nome até de uma igreja, aquele negócio. Eu falei, não, deixa isso aí, meu filho. Me traz óleo de cozinha ali mesmo. Um pinguinho aqui na minha mão. Eu não sei por qual peripécia passou aquele óleo. Eu não sei o que colocaram naquilo. Eu não sei quem foi a pessoa que disse que abençoou aquele óleo. Que, em primeiro lugar, a Bíblia não manda andar com uma garrafinha de óleo, não manda as igrejas estar distribuindo óleo para as pessoas. Você chega em uma casa que não tem um pastor, não tem um presbítero, não tem ninguém, mas tem um óleo ungido para estar passando nas coisas. Eu iria cooperar com uma coisa maligna, porque aquilo que é feito fora da Bíblia é maligno. Eu falei, não, isso aqui vocês podem guardar, vocês podem dizer, me traz o óleo de cozinha, coloca um pouquinho aqui na minha mão, dá um pinguinho aqui na minha mão que eu vou orar. Colocaram, eu orei, Senhor, abençoa este óleo, santifica agora para fazer uma obra. Ele vai ser usado na unção desta pessoa, Senhor. Ungi. Agora, porque me trouxeram aquele vidro já marcado de uma igreja, isso aqui é um óleo abençoado, é um óleo ungido, eu não vou fazer lá nada, Senhor. Nós temos que criar uma consciência cristã. Diante de circunstâncias, nós temos que nos lembrar da palavra. Os falsos profetas, eles começam pregando o evangelho. Daqui a pouco vocês vão entender o que é uma doutrina de demônio. Eles começam pregando o evangelho dizendo, basta você crer em Cristo, daí em diante a sua vida é uma bênção. Só que o sentido de bênção, a frase é certa. Agora, o sentido que eles ensinam bênção está errado. Nós temos que analisar, irmão, aquilo que nos é dito. A forma que nos é dito e como nos são ditas as coisas. Uma palavra maldita, ela pode prejudicar todo o aspecto de alguma coisa que seja feita. Uma coisa feita errada, ele pode prejudicar uma vida, pode prejudicar uma nação, pode prejudicar tudo. O falso profeta, as pessoas chegam na igreja, eles pregam exatamente a busca de sonhos terrenos e encontram um ministro para vender sonhos terrenos para eles. Você vê uma igreja superlotada, você vê um povo gritando e dançando, aquele povo está comprando sonhos terrenos. Eu não tenho que vender, eu tenho que ensinar para vocês a vida espiritual. Eu não vou vender sonhos, eu tenho que mostrar a realidade em Cristo. O negócio é diferente, vida espiritual é muito diferente. Uma igreja séria, um pregador sério, ele é diferente de um outro pregador. Nós não vendemos sonhos. Eu posso dizer aos irmãos, Jesus cura e Ele cura. Eu posso dizer, Jesus liberta, Jesus liberta. Mas eu não posso dizer para você, você agora é um crente, você nunca mais vai adoecer, você vai ser uma pessoa sadia. Você chega aqui doente, eu não posso garantir que você vai sair bom. Olha, vou orar por você, você vai ser, vou orar por você. Eu tenho fé em Deus que você vai ser curado. A vontade de Deus é que você seja curado. E o Senhor vai te abençoar. Mas eu não vou trazer uma garantia para a sua vida. Porque eu não sei. Se o Senhor quer dizer para você, como disse para Paulo, minha graça te basta. Eu não sei se o Senhor quer dizer como disse para Timóteo, Paulo disse, toma água com vinho, por causa das tuas frequentes enfermidades que tu tem no estômago. Mas Paulo não era um homem que orava e Jesus curava. O que mandou Timóteo tomar aquilo? Quantas vezes será que ele orou por Timóteo, né? Nós temos que acreditar na soberania da vontade de Deus. Nós não podemos ser vendedor de sonhos, vendedor de ilusões, vendedor de momentos, vendedor de muitas outras coisas. A pregação real da
daquele que não é falso profeta, é a fé do cristão deve centralizar-se na mensagem de Cristo, na palavra de Deus e mais nada. Quando desviado para outro objeto, começam a vir as heresias. Começam a vir as heresias. Isto é, começam a vir os ensinamentos errados acerca da Bíblia. Meu pastor, aquela pessoa falou uma coisa, aquela coisa está na Bíblia. O está na Bíblia está correto. A forma de você aplicar o que está na Bíblia é que pode estar errado e se tornar uma heresia a aplicação daquela palavra. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Mas pode ser que naquela hora, quem esteja citando para você a Bíblia, seja uma pessoa citando pelo diabo. Pastor, alguém cita a Bíblia pelo diabo? Eu vou mostrar para você que cita. Minha Bíblia tem vários locais da Bíblia que cita a pessoa falando pelo diabo. É interessante isso. Tá certo? Então, essas coisas é que levam à apostasia. O que é isso, irmãos? Isto é começar a ouvir doutrinas de demônios. O demônio fala dentro da igreja, fala. Você se lembra lá em Mateus 16? Jesus tinha olhado para Pedro e tinha dito: Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra, sou eu, Jesus, eu edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus. E começou a falar com Pedro. Jesus termina de falar com Pedro. Jesus olha para os discípulos e começa a conversar com os discípulos acerca da sua morte. Pedro chega perto de Jesus e diz assim: Jesus, para que tu fazer isso, Jesus? Tu não precisa fazer isso. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, tu tem razão. Foi assim? Para trás de mim, Satanás, tu não entendes as coisas de Deus. Quem era Pedro? O homem aqui, o Senhor entrou na igreja. Com quem Pedro estava falando? Estava falando com Cristo. Por que usado? Por quem Pedro estava falando? Pedro estava falando usado pelo diabo. Por que Pedro estava sendo usado pelo demônio? Era o espírito, o demônio que estava falando em Pedro. Por quê? Porque Jesus estava falando da crucificação. E o diabo não queria que Jesus fosse crucificado. Porque se Jesus fosse crucificado, ele traria o perdão e a salvação. O diabo sabia disso. Não, aquele homem não, aquela mulher não. Não, de jeito nenhum. Aquela pessoa nunca vai ser usada pelo diabo. O diabo nunca vai usar aquela pessoa. O diabo vai usar qualquer um, desde que dê lugar a ele. Ou seja, no momento que você desvia a vontade de Deus naquilo que você está falando, você está sendo usado por um demônio. Está sendo usado por um demônio. E para ser usado pelo demônio, o demônio usa falando a palavra de Deus. Espíritos, demônios, eles param a palavra de Deus. Só que eles param sempre errado e nunca errado. Todos vocês conhecem o capítulo 4 de Mateus. Todos vocês conhecem o capítulo 4 de Mateus. A tentação de Jesus. O diabo falou com Jesus, não falou? O diabo citava para Jesus o quê? A palavra de Deus. Só que ele citava a palavra confusa, toda confusa. Quando o diabo disse a Jesus: salta daí para baixo, porque está escrito:
Veja, analisa comigo aqui como o diabo é sutil. Aos seus anjos dará ordem a seu respeito, porque não tropeça em pedra nenhuma. Estava certo? Jesus aceitou? Por que Jesus não aceitou? Porque o texto estava fora do contexto. Em primeiro lugar, o Salmo 91 está isso, porque o Salmo 91 diz o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. E continua. Quem é Jesus? Jesus não é Deus? Então Jesus, habitação do Altíssimo. O diabo quer trazer confusão dentro da palavra. O texto estava fora do contexto. O diabo usou a palavra de Deus para naquela hora Jesus saltar. E na hora que Jesus saltasse, Jesus estava dizendo o quê? Eu não sou Deus. Eu tenho que procurar o esconderijo do Altíssimo, quando o próprio Cristo é o esconderijo do Altíssimo. Porque quem guarda a igreja é Cristo, quem nos guarda é Cristo. Nós somos guardados em Cristo. E o diabo queria fazer confusão naquela hora na mente de Cristo. Quando o diabo fala para Jesus no capítulo 4 de Mateus, manda que essas pedras se transformem em pão. A hora que Jesus estava com fome. Será que Jesus não podia olhar para aquela pedra, vira pão? Mas eu vou mostrar para ti que eu sou bom. Não é. Jesus não pega, por favor, que eu vou falar aqui. Jesus não pega. Mas seria pecado transformar a pedra em pão? Há algum pecado nisso? O pecado é fazer a vontade do diabo. Mas pastor, é uma coisa correta. É uma coisa correta, mas não se aplica ao Filho de Deus. E nós, como filhos de Deus, nenhum de nós, filhos de Deus, quando vier uma mensagem do diabo, ainda que seja na Bíblia para nós fazermos, nós não fazemos, porque nós não obedecemos à voz do diabo. Nós somos submissos à vontade de Deus. A coisa simples. É muito simples de entender a forma como o diabo trabalha, como ele procura confundir. O diabo não vai procurar nos confundir com uma aparição maligna, mas o diabo vai procurar confundir com uma aparição que pareça que seja Deus. Por isso, se chegar alguém aqui e chamar você na frente para tirar o teu coração fora, você ficar bom no coração, eu vou dizer não. Ah, mas é o poder de Deus. Deus pode fazer ou não pode? Deus pode, mas ele não faz assim. Ele já determinou na Bíblia como é. Ele já disse que é em nome de Jesus que você vai ficar bom. Ele não disse que é tirando o teu coração para fora, é tirando o teu fígado para fora, é arrancando o teu olho para fora. Aí seria aquela palavra, transforma, quer dizer, te mostra. Você tem que aparecer. O falso profeta, ele é dominado pelo diabo para ele aparecer. O dia que você vê o paradigma andar com já andou dentro dessa igreja, você não vai ver ninguém aparecer no outro dia, mas você vai ver na hora todo mundo se levantar, eu mandar se levantar, colocar a mão para o céu e dizer: glorificado seja o nome de Deus. Se foi eu que mandei, se foi você que mandou, não é o meu nome, não é o seu nome que vai aparecer, é o nome de Jesus, que nós vamos dizer o paralítico, vamos dizer o cego, vamos dizer o coxo, vamos dizer em nome de Jesus. E se disser em nome de Jesus, tem que ser Jesus que curou. Lembra quando aquele cego voltou? Pois é um homem chamado Jesus. Um homem chamado Jesus foi que fez isso aqui. Um homem chamado Jesus aqui disse: pega o teu leito e vai embora. Um homem chamado Jesus. O diabo não quer que Jesus apareça. O diabo quer que as pessoas apareçam. O demônio toma conta das pessoas exatamente para isto. Tá certo? Para isto. Ele foi no próprio
próprio Cristo, para Cristo desistir da cruz. Então, quando nós usamos, ou qualquer pessoa usa, substituições ou ajudas, e ignora a validade do nome de Jesus Cristo, do poder de Jesus Cristo, ele é um falso profeta. Quando qualquer coisa tem que ser feita para que aconteça, ele é um falso profeta. A igreja não pode usar nada, é só o nome de Jesus. Pastor? Pastor. O negócio é sério, é muito sério, é muito seríssimo isso, tá certo? Porque quem age assim, profana, conforme a Bíblia diz em Hebreus 10:29, profana o sangue da aliança e faz agravo ao Espírito da graça. Pastor, como eu vou viver? Irmãos, eu vou dizer para vocês uma coisa, eu tenho uma preocupação muito grande. Minha preocupação muito grande porque nós estamos vivendo uma época que, se Jesus voltar hoje, eu não sei se vai muita gente para o céu, não. Tem muita gente pregando evangelho, curando, ressuscitando. Mas você conhece o falso profeta não é pelos sinais, é pela palavra. É a palavra, não é sinal, não. A Bíblia diz, ainda que desça do céu um anjo, é palavra, não é sinal. A igreja tem cura divina, tem que ter batismo com a Espírito Santo, tem que ter dons espirituais, a igreja tem que ter manifestações do poder de Deus, a igreja tem que ter tudo aquilo que o Senhor diz, mas tudo manifestado pelo Senhor. É por isso que eu sou contra colocar uma placa lá, venham todos os enfermos que vão ser curados agora. Eu sou o dono da cura. Venham à igreja hoje, porque hoje você vai ter revelações a seu respeito. Quer dizer, você é dono da revelação. A revelação não é de Deus, é sua. E agora de revelação, dependendo, 90% é do diabo. Pastor, o senhor é louco? Sou. Esses dias uma pessoa mesmo me disse, uma pessoa que eu gosto muito, não, o Senhor me deu um dom agora que eu olho para a pessoa, eu sei o nome dela, eu sei o endereço, eu sei isso, eu sei aquilo, eu vou contar a vida dela. O senhor não acha que é Deus? Eu falei, não, Deus não é adivinho. Esse tipo de ministério eu não conheço, eu conheço o ministério da reconciliação, que você tem que pregar as pessoas a aceitarem a Cristo e as vidas serem mudadas. Porque isso até o diabo sabe ou não sabe? O diabo sabe onde você mora, o diabo sabe quantos você tem, sabe o número da sua identidade. Então, se alguém chegar aqui e começar, olha, eu vou agora parar a identidade de vocês, eu falo, senta. Fala para você, está aqui, não é identidade não, porque você fala a palavra de Deus. A tua identidade você sabe, a tua vida você sabe. O Senhor quer mudar o teu coração, o Senhor quer mudar a tua vida, o Senhor quer mudar as coisas. O Evangelho não é espetáculo, o Evangelho é poder de Deus. Espetáculo é circo, espetáculo é para palhaço. Evangelho é poder de Deus, e poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Existem 3 tipos de doutrinas e nós temos que entender isso. A Bíblia diz lá em Tito 2:1, o apóstolo Paulo falando com Tito diz, tu, porém, fala o que convier à sã doutrina. A sã doutrina, a doutrina de Deus. Nós temos outra doutrina que se chama doutrina dos homens. Jesus fala em Mateus capítulo 15, versículo 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E nós temos doutrinas de demônios. Essas são mais sutis dentro da igreja. O apóstolo Pedro, no capítulo 4, versículo 1,
Diz que são homens fraudulentos que entram no meio do rebanho de Deus, no poder de Satanás. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, diz que Satanás tem poder até mesmo para se transfigurar como um anjo de luz. Não é se transformar em anjo de luz. O diabo não tem poder para se transformar, porque se o diabo se transformasse em um anjo de luz, ele passaria a ser um anjo de luz. Quando alguma coisa se transforma em outra, ela passa a ser aquilo, é verdade ou não é? Mas o diabo, a Bíblia diz no texto original, que ele se transfigura. Então ele fica com a aparência, não se transforma, como já vi muita gente falar. O diabo não tem poder para se transformar em anjo de luz, se transfigurar, ficar com a aparência. É o que acontece no coração na mão, as mãos cheias de ouro, não é? E não sei o que, tanta coisa aí, tanta coisa do diabo, pelo mensageiro do diabo. Tá certo? Então a Bíblia mostra exatamente que essas coisas são infiltradas em ensinos que são repassados à igreja. E são repassados por pessoas tomadas por espíritos malignos. Porque aqui é um mundo espiritual, se trabalha com o campo espiritual. Eu estou falando com vocês, mas nós estamos trabalhando no campo espiritual. 1 Coríntios 2,16 diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Nós temos que ter o entendimento de Cristo, para que nós possamos entender as coisas de Cristo. A prática da doutrina de demônios não são os ritos de ocultismo, não são os ritos de satanismo, não é macumba, não é essas coisas feitas, mas a prática da doutrina dos demônios é o distorcer da palavra. Olha o perigo, é o distorcer da palavra. É aqui que eu digo que nós temos que ter bem cuidado. E as pessoas distorcem a palavra com uma facilidade. Eu cito muito esse texto, a pessoa lê Atos 16 e 31, isolado quando a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo na tua casa. O pregador vai para frente e prega uma mensagem, diz aquele povo todo que se ele crê em Jesus Cristo, ele vai ser salvo e a casa dele também vai. A Bíblia não diz isso ali, a Bíblia. Essa palavra foi dirigida para o carcereiro de Filipe. Mas pastor, a minha casa não vai ser salva? Vai. A Bíblia diz que Deus cumpre o desejo do coração do justo. O desejo do teu coração é a tua casa salva? Pode orar. Seja íntegro diante de Deus, a tua casa vai ser salva. Mas não é aquela palavra, é essa aqui. Aquela palavra distorce. Os pregadores dos sonhos, preste atenção no que eu vou dizer hoje aqui. Eu não sou contra o Velho Testamento, mas os pregadores do sonho, eles não pregam quase no Novo Testamento, eles só pregam mais no Velho Testamento. Eles pregam distorcidos os textos. Pega aquele texto que foi falado para Caleb: onde pisar a planta do teu pé, está escrito na palavra, meu irmão, onde pisar a planta do teu pé. Mentira. Isso foi dito para Caleb, e Caleb chegou para Josué e disse: olha, 40 anos são passados, eu tinha 45 anos na época, eu tenho 85, estou forte com tudo, eu quero o local que me foi prometido. Ainda o povo vai dizer: eu quero o local que me foi prometido. Pregadores de sonhos só pregam mais no Velho Testamento, porque no Velho Testamento você vê muita coisa para isso, mas no Novo Testamento você vê mais a cruz e o sofrimento de Cristo. No Novo Testamento você vê Jesus dizendo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Me mostra o Novo Testamento onde existe a pregação desses sonhos. Não existe.
Então são pregadores totalmente diferentes. Aqueles dois textos que eu mostrei para vocês. O diabo conversando com Jesus, através de Pedro, e o diabo conversando pessoalmente com Jesus. A Bíblia nos adverte, meus irmãos. Em Deuteronômio capítulo 12, versículo 3, você pode anotar e ler em casa. Em Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, que aquele que acrescentar alguma coisa, ou aquele que tirar alguma coisa, existem pragas para ele. Tem muita gente acrescentando a palavra e tem muita gente tirando da palavra. Doutrina de demônios. Doutrina de demônio, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, é muito claro falando acerca disso. A doutrina de demônios, ela traz proibições e traz liberações. Só que as proibições não são aquelas feitas por Jesus. Pastor Gideon Júnior no domingo de cedo estava falando aqui sobre o Papa. Digamos, a doutrina do celibato. É uma doutrina do diabo. Quando Deus fez o homem no jardim do Éden, não sei o que ele viu no homem, que olhou para o homem e disse: não é bom que ele seja só. Pô, já uma companheira para ele. É interessante, não? Nós temos igrejas que proíbem alimentos, sabatistas. Não faças tu com o imundo aquilo que Deus purificou. Nós temos igrejas que deixam comer certos alimentos que a Bíblia proíbe. O sangue. Estava lendo hoje acerca de um pregador, de um comentarista, criticando algumas igrejas que dizem que o chouriço não deve ser comido. Só que quando em Atos dos Apóstolos, o colégio apostólico estava reunido, eu creio que capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, diz assim: olha, se abstenham da prostituição. Uma das coisas é o que? Do sufocado. É por isso que precisamos comer uma galinha de corta o pescoço. Nós não comemos carne com sangue preso nela. Porque a Bíblia proíbe. Não me interessa o porquê, mas ela proíbe, proibiu. Já existe um grupo que não toma transfusão. Porque o sangue é a vida, nós sabemos que o sangue é a vida, mas a Bíblia não proíbe, não diz não tome transfusão de sangue, não tem lugar nenhuma proibição. Então sempre que nós acrescentamos ou nós tiramos, nós estamos praticando um ato de ou heresia, ou já estamos numa apostasia, e alguém que nos ensina é um falso profeta. E hoje também evita de tomar sangue contaminado. Hein? Hoje até evita de tomar sangue contaminado, porque tem a Um cuidado na ciência bem maior acerca disso, tá certo? Então usam textos do Velho Testamento e alteram os seus próprios, o próprio assunto para adaptar às suas necessidades. Uma pregação que adapta a palavra à necessidade da pessoa. Não, a pessoa tem que se adaptar à palavra. A pessoa tem que ser transformada, a pessoa tem que ser mudada, a palavra não tem que se adaptar à pessoa. As pessoas têm que se adaptar à palavra. A palavra é para nos modificar, é para nos adaptar exatamente à vida com Cristo. Quando nós lemos acerca da igreja de Esmirna e da igreja de Filadélfia, em Apocalipse 2:9 e Apocalipse 3:9, a Bíblia diz que havia pessoas dentro da igreja que eram sinagogas de Satanás. Então havia pessoas que eram templos do diabo dentro da igreja do Senhor. Ainda hoje existe. Vai existir por todos os séculos. Só não vai existir quando nós estivermos na glória, na bênção,
e na salvação eterna. Então, meus irmãos, eu vou parar. Apostasia é o resultado de todo ensino enganador, usando homens possuídos por avareza, que distorcem as Escrituras, que ensinam doutrinas de demônios, heresias, levando muitos a apostatarem da fé e se apartarem da fé em Jesus Cristo. Amém? A Bíblia diz: acautelai-vos dos falsos profetas. Que Deus os abençoe hoje.